Domingão é dia do quê? Hã? Domingão é dia de Thiago Responde, papai. E nós tá como? Respondendo pergunta aqui, mais uma vez nesse domingão. E agora tô feliz, né? Porque o Brasilzão chegou chegando na Copa do Mundo. Começamos com o pé direito, aliás, amanhã tem mais. Conta aí pra mim, você acha que o Hexa vem, ó? Depois dessa exibição de quinta-feira, você acha que o Hexa vem ou não? Fazendo a dança do pombo, fazendo a dança do pombo. Vamos lá, primeiro eu quero responder a pergunta que eu recebi aqui, ó, do Cal_23. Quais são os tipos de banco que eu consigo trabalhar com certificação? Cara, excelente pergunta, tá? Depende. Ó, o mercado financeiro ele é muito amplo, tá? Então, tem as certificações para distribuição de produtos de investimentos. Vou falar aqui, ó, da CPA 10, CPA 20, CEA, CFP, Ancord. Depois tem as certificações de analista de valores imobiliários, que são as certificações CNPI, tá? Depois tem a certificação para gestão de recursos de terceiros, que é a CGA, e tantas outras certificações, até na área de crédito a gente tem certificação. Então a gente precisa entender exatamente qual que é a função que você quer fazer. Agora, o mercado financeiro ele vai ser separado em alguns segmentos, né? A gente tem o banco comercial, a gente tem o banco de investimento, a gente tem as corretoras, a gente tem as distribuidoras, as cooperativas, as assets e por aí vai. Então só isso aqui daria um vídeo aí de bons minutos explicando cada um deles. Mas em linhas gerais, se você quiser trabalhar em banco comercial ou em corretora de valores imobiliários ou em cooperativas de crédito, e nessas instituições você vai trabalhar atendendo o cliente na distribuição de produtos de investimentos, aí você vai para as certificações da Anbima, CPA 10, CPA 20, CEA, ou ainda, em último nível ali, o CFP, para você trabalhar no segmento de private. É uma possibilidade, tá bom? Agora, não, eu quero trabalhar como analista de valores imobiliários, trabalhando também no próprio banco, na própria corretora, mas aí não vai ser no banco comercial, vai ser na área de research ou na corretora do banco. Você vai ter que ter o CNPI. E assim sucessivamente. Ah, Thiago, eu quero trabalhar no banco de investimento, que é uma possibilidade. Aí eu pergunto, o que você pretende fazer no banco de investimento? Porque existem muitas coisas que você pode ter, muitas funções que você pode desempenhar num banco de investimentos. Mas para essa instituição, a certificação CEA é bem desejada, o CFP é bem desejada, o CNPI é bem desejada, o próprio CGA é bem desejado, mesmo que não seja como função principal, mas os conhecimentos que você tem. Então, eu vou te dar um exemplo prático, tá? Uma das coisas que você pode trabalhar num banco de investimento é trabalhar com fusões e aquisições. É uma possibilidade. Ter a certificação CNPI para desempenhar essa função não é pré-requisito. Entretanto, o conhecimento que você adquire nessa certificação, o conhecimento que você adquire estudando para o CNPI é muito útil na função de fusões e aquisições. Então, tem muita coisa. Normalmente, como porta de entrada, a turma usa banco comercial, cooperativas e até as corretoras na área de distribuição. E aí, certificações da Anbima vão te ajudar. Depois vem a pergunta do próprio Ítalo ZDK, que está alinhado com o que a gente perguntou. Qual a vantagem de trabalhar no varejo em relação ao atacado? Bom, para quem não sabe, o atacado é a área da instituição financeira que vai atender empresas, grandes empresas que operam muitos e muitos milhões, tá? Por isso atacado e faz outras coisas também, fornece operações estruturadas para investidores e tudo mais. Qual que é a vantagem do varejo em relação ao atacado? Bom, primeiro, importante deixar claro que é de se esperar que a remuneração do profissional do banco de atacado é maior do que a remuneração do profissional do banco de varejo, sem sombra de dúvida, tá? E também é importante destacar que o profissional do banco de atacado, até porque ele ganha mais, ele é ainda mais exigido. Até porque ele está lidando com uma operação grande, então ele está lidando com CFOs de grandes companhias, então ele precisa dominar muito aquilo que ele está falando, tá? Então é importante. Como tudo na vida, né? Quanto mais você ganha, mais você é cobrado. Ponto. A grande questão é a seguinte, qual que é a vantagem do varejo na minha visão, apesar de eu não ter trabalhado no banco de atacado? Seguinte, como eu disse, banco de atacado vai remunerar mais. Ponto. Entretanto, o varejo
é uma baita de uma escola. Te dá casca para você entender como é que funciona a operação. E aí, se você vai... Eu conheço pessoas que trabalham no banco de atacado e que passaram pelo banco de varejo. Se você chega no banco de atacado com essa vivência, você tomou tanta pancada no varejo que você vai ter mais jogo de cintura ali no banco de atacado. Então, o que eu diria que sim, banco de atacado vai remunerar mais. Talvez a pressão por metas é muito grande, mas numa pressão um pouco diferente, porque no varejo você tem que vender muito para muitas pessoas, ali você faz poucas e grandes operações, tá? Mas o nível de exigência é muito maior. Então, o que eu diria, se eu, Thiago, tivesse a pretensão de trabalhar no banco de atacado e tivesse a oportunidade de passar pelo varejo antes, eu faria isso, porque isso seria uma grande escola, tá bom? E, por último, tem uma pergunta que não está relacionada com o trabalho, essencialmente, que é do Girocilagoni. Fala pra gente sobre como risco fiscal, juros, investimentos e desemprego estão conectados. Cara, excelente pergunta. Olha só. Primeiro vamos entender o que é risco fiscal. Risco fiscal está relacionado com a dificuldade que o governo tem de pagar as suas dívidas. A dívida que ele contrai emitindo títulos públicos federais. Então, isso é risco fiscal, tá? Como é que a gente sente, como é que a gente mede o risco fiscal? Pelo tamanho da dívida do Estado? Não somente, tá? Mas pela condução de políticas econômicas e qual que é o grande caminho pelo qual o governo deve tocar a economia aí, que, aliás, até o momento que eu gravo esse vídeo está incerto como será a partir de 2023, certo? Por que eu tô falando isso? Claro que quanto maior for a dívida em relação ao PIB, puxa, mais endividado é aquele país. Só que se é um país que o seu PIB vem crescendo, ele vem aumentando a sua produtividade, a gente consegue olhar que, beleza, nós temos aqui uma dívida alta em relação ao PIB, mas o ritmo de crescimento do nosso PIB é maior do que o ritmo de crescimento da nossa dívida. Então, a gente vai zerar a dívida? Obviamente não, ninguém espera que o governo zere dívida, mas se a gente tem esse ritmo de crescimento aqui, pode trazer um pouco mais de segurança aí para os investidores. Quando o risco fiscal, ou seja, o risco de inadimplência está alto, investidores do Brasil e do mundo passam a precificar a dívida pública um pouco mais caro. Então, os investidores começam a trabalhar, a exigir um retorno maior. Então, a taxa de juros tende a subir. Só que quando a gente tem uma taxa de juros alta, como a gente tem agora, nesse momento a gente está com a taxa de juros aí na casa dos 13%, isso é muito ruim. Por quê? Porque não cria estímulo ao investimento. É só você pensar assim, imagina que eu, Thiago, sou uma pessoa multimilionária, tenho aqui uma grande fábrica que eu gostaria de abrir e para isso eu preciso investir 10 milhões de reais de cara nessa fábrica e aí se eu abrir ela vai gerar emprego e tudo mais. Só que aí eu olho e falo, puxa, se eu emprestar dinheiro para o governo hoje eu vou ganhar 13% ao ano, com zero risco. Poxa, eu vou pegar 10 milhões de reais e vou emprestar para o Tesouro, vou sentar em cima disso e vou ganhar 1.300.000 por ano, assim, ó, de boa. Para que eu vou investir? Percebe? Para que justifique o meu investimento, nesse caso, a minha empresa, a minha fábrica, enfim, ela tem que ter uma perspectiva de trazer um retorno maior do que o retorno que o Tesouro me dá. É o que a gente chama de prêmio pelo risco. Só que não só isso. Quando a gente analisa uma empresa, uma das coisas que a gente vai analisar é uma coisa chamada de custo médio ponderado de capital, que basicamente é quanto custa o capital para aquela empresa, inclusive o custo de terceiro. E aí é só você pensar assim, imagina que você é um investidor, você não precisa ter 10 milhões e decidiu não abrir uma fábrica para emprestar para o governo. Você tem aí 10 mil reais e quer investir em um título de renda fixa. Bom, você olha para o governo e fala, pô, o governo está me pagando 13. Eu vou deixar de emprestar para o governo, que o risco é baixo, para emprestar para uma empresa que está emitindo debênture? Bom, para isso, eu vou cobrar mais. Então, se o governo está me pagando 13, essa empresa precisa pagar 15. Ou seja, quando o governo sobe a taxa de juros porque o risco fiscal está alto, ele aumenta o custo da sua dívida, mas também ele aumenta o custo da dívida privada. E aí quando a gente olha lá, o custo ponderado de capital das empresas fica alto. E aí, se o negócio não traz um retorno superior a esse custo ponderado de capital, o negócio fica de fato inviável. Então as empresas acabam não tomando dinheiro para investir.
Ou seja, risco fiscal sobe taxa de juros, tá? Então ele pergunta, risco fiscal, juros e investimentos. Então vamos lá. O risco fiscal pressiona a taxa de juros para cima. Ao subir a taxa de juros para cima, torna-se inviável o investimento, mas aí eu estou falando de investimento produtivo, ou seja, pegar o dinheiro e colocar para a produção. E porque não há investimento produtivo, não há aumento de demanda por profissionais, portanto não há queda no desemprego. Só que isso gera um ciclo vicioso muito ruim. Por quê? Olha só, o risco fiscal está alto. Por que o risco fiscal está alto? A gente sobe a taxa de juros. Por que a gente sobe a taxa de juros? A gente não tem investimento produtivo. Por que a gente não tem investimento produtivo? A gente não gera emprego, mantém muita gente desempregado. Por que a gente não gera emprego? O que acontece? A gente não aumenta a nossa produção. E porque a gente não aumenta a nossa produção, o risco fiscal fica alto. Então, é um ciclo vicioso, perverso para a nossa economia. Por isso que eu tenho dito até algumas vezes em relação a esse assunto, coloquei lá no meu Twitter, aliás, me segue lá no Twitter, a responsabilidade social, que a gente vem debatendo ela, principalmente nessa época de eleição, e foi promessa do presidente Lula e promessa do presidente Bolsonaro, ela é importante. A gente vive num país pobre, a gente não pode ignorar isso. Então a gente precisa ter políticas sociais que assistam essas pessoas. Entretanto, é importante que a gente olhe também para a questão fiscal e tenha a responsabilidade fiscal. Por quê? Se a gente não tem essa questão desse zelo fiscal, o que na prática a gente acaba causando é esse ciclo vicioso que acaba sendo ruim, principalmente para as pessoas que dependem dessas políticas sociais. Então, sei que sua pergunta não foi essa, né? Só pediu para falar da relação, eu expliquei e fui para além disso. Então é isso, taxa de juros alta não é bom para a economia, porque, aliás, risco fiscal alto não é bom para a economia, porque sobe taxa de juros e porque inviabiliza investimento e porque gera desemprego. Fechado? Eu espero que você tenha gostado e vamos lá, Brasilzão, que amanhã tem mais um jogo. Vamos ver se a gente consegue, então, garantir a nossa classificação. A gente vai se ver no próximo material. Tchau, tchau.